Angra dos Reis, 12 de janeiro de 2003. O terminal marítimo do cais de Santa Luzia fervilhava sob o calor intenso daquele verão brasileiro. Turistas nacionais e estrangeiros aglomeravam-se entre barcos de passeio, lanchas particulares e escunas que prometiam paraísos em forma de ilhas. Entre eles, Michael e Jennifer Harrison, 34 e 32 anos, um casal de Chicago que havia escolhido a Costa Verde brasileira para celebrar 10 anos de casamento. Eles não eram turistas comuns, relembra Márcio Gonçalves, de 67, gerente da pousada onde o casal se hospedou. Michael tinha estudado oceanografia na faculdade, antes de se tornar engenheiro de software. Jennifer era fotógrafa freelancer para revistas de viagem. Eles vieram preparados com mapas, equipamentos de mergulho e uma câmera subaquática profissional. Na recepção da pousada Maresias, o casal havia deixado seu roteiro detalhado. Após 3 dias explorando ilhas em passeios coletivos, alugariam uma pequena lancha, a Brisa Azul, para visitar pontos mais isolados do arquipélago. Michael possuía licença internacional de navegação e, segundo pessoas que conversaram com o casal, demonstrava confiança em suas habilidades para comandar embarcações de pequeno porte. Os registros da Marina Porto Bali mostram que, na manhã de 15 de janeiro, a embarcação foi liberada após verificação de segurança de rotina. O tanque estava cheio, o motor em perfeito estado e todos os equipamentos de navegação, incluindo o rádio VHF, funcionavam normalmente. Uma câmera de segurança registrou o casal embarcando às 8h47 da manhã. Jennifer usava um chapéu de palha e uma camiseta azul marinho. Michael carregava uma mochila impermeável amarela, onde guardava documentos, mapas e equipamentos eletrônicos. Eu os aconselhei a ficar próximo às ilhas principais, por causa da previsão de mudança no tempo para o final da tarde, conta Carlos Eduardo Mendes, 71, funcionário da Marina na época. Eles garantiram que retornariam antes das 16h, mas pediram informações sobre enseadas na região sul do arquipélago, áreas menos frequentadas por turistas. As últimas imagens do casal os mostram zarpando em direção ao sul, com o céu ainda claro e o mar relativamente calmo. Michael acenava para alguém no cais enquanto Jennifer ajustava sua câmera. Aquela seria a última vez que alguém os veria. O que deveria ser apenas mais um dia de férias se transformaria no início de um dos mais intrigantes mistérios da costa brasileira. O primeiro sinal de que algo estava errado veio às 17h30, quando a Brisa Azul não retornou à marina. O protocolo exigia esperar 1 hora antes de acionar as autoridades, considerando possíveis atrasos por maré ou paradas não programadas. Às 18h45, com o céu já tomado por nuvens cinzentas e o vento aumentando consideravelmente, Carlos Eduardo acionou a capitania dos portos. Aquela tarde, o tempo virou mais rápido do que o previsto, recorda o capitão-tenente Rodrigo Almeida, 65, que coordenou as buscas iniciais. Uma frente fria inesperada chegou, criando uma condição conhecida pelos pescadores locais como mar de vento, quando o vento sul provoca ondulações curtas e violentas, particularmente perigosas para embarcações pequenas. Os registros meteorológicos daquele dia mostram que, a partir das 15h, a velocidade do vento saltou de 15 km/h para quase 45 km/h em menos de 2 horas. A visibilidade caiu drasticamente com a chuva que começou a cair por volta das 16h. A primeira comunicação por rádio com a Brisa Azul ocorreu às 14h32, quando Michael fez contato de rotina com a Marina, informando que estavam próximos à Ilha dos Meros, uma pequena formação rochosa a aproximadamente 12 quilômetros da costa. Ele não reportou problemas e confirmou o retorno para antes das 17h. Esta foi a última transmissão oficial recebida da embarcação. No entanto, o operador de rádio amador Antônio Vieira, 78, que morava em uma casa à beira-mar em Conceição de Jacareí, relatou anos depois ter captado uma transmissão fragmentada por volta das 15h45. Era uma voz masculina, com sotaque estrangeiro. A mensagem estava entrecortada, mas entendi algo como perdendo visibilidade, tentando contornar, e depois o nome de uma ilha que não consegui identificar, afirma Vieira, que na época não relacionou a transmissão ao desaparecimento.
só vindo a reportar o fato 3 dias depois, quando viu a notícia no jornal local. A operação de busca foi iniciada às 19h20, com 2 lanchas da Marinha e uma da Polícia Marítima. Pescadores locais se juntaram voluntariamente ao esforço, formando uma rede de busca que se estendeu por toda a região sul do arquipélago. Faróis cortavam a escuridão e alto-falantes chamavam pelos nomes do casal. Na manhã seguinte, a área de busca foi ampliada. Um helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoou a região por horas. Às 11h23 do dia 16, um objeto foi avistado flutuando próximo às pedras da Ilha Pequena. Era o chapéu de palha de Jennifer, confirmado posteriormente por funcionários da pousada. Mas da brisa azul e do casal não havia sinal algum. Aquele chapéu foi o único objeto pessoal encontrado nos primeiros dias, lembra o sargento Marcos Paulo Oliveira, 59, que participou das buscas. Ampliamos o perímetro para 50 quilômetros da costa, considerando as correntes marítimas e a direção do vento. Procuramos em cada enseada, cada praia, cada ponto onde uma embarcação à deriva poderia encalhar. Durante os 5 dias seguintes, mais de 30 embarcações e 2 aeronaves vasculharam a região. Mergulhadores profissionais exploraram recifes e fundos rochosos onde um barco poderia ter naufragado. A esperança de encontrar sobreviventes diminuía a cada hora. No 7º dia, uma descoberta perturbadora. Um pescador encontrou, enredada em sua rede, a mochila impermeável amarela de Michael. Dentro dela, os documentos do casal, incluindo passaportes, estavam intactos, protegidos pela impermeabilidade do material. Também havia um mapa da região com algumas marcações a lápis, indicando locais que aparentemente planejavam visitar. A mochila foi encontrada a cerca de 25 quilômetros do último ponto de contato conhecido, levada pela corrente marítima em direção ao Oceano Aberto. O mais intrigante, não havia sinal de naufrágio. Nenhum destroço, nenhum colete salva-vidas, nenhum vestígio da estrutura da Brisa Azul foi localizado. Era como se a embarcação e seus ocupantes tivessem simplesmente desaparecido no ar. Enquanto as buscas oficiais foram reduzidas após 2 semanas sem resultados, a comunidade local continuou mobilizada. Pescadores alteravam suas rotas para passar por áreas remotas. Moradores das ilhas mantinham vigília constante em suas praias. A família Harrison enviou um investigador particular dos Estados Unidos, que permaneceu na região por 3 meses. Várias teorias emergiram para explicar o desaparecimento. A primeira e mais aceita pelas autoridades era a de naufrágio seguido de afundamento rápido. Existem correntes de ressaca poderosas em certos canais entre ilhas. Se pegaram uma dessas áreas durante a tempestade, com ondas batendo em sentidos contrários, a embarcação pode ter emborcado e afundado rapidamente, explicou o oceanógrafo Paulo Roberto Amorim, 61, da Universidade Federal Fluminense, que auxiliou nas investigações. O ponto fraco dessa teoria era a ausência de destroços. A Brisa Azul tinha elementos flutuantes, que normalmente se desprenderiam em caso de naufrágio. A segunda teoria envolvia crime. Piratas modernos ocasionalmente operavam na região, abordando embarcações menores para roubo. No entanto, as autoridades consideravam improvável, já que a rota tomada pelo casal era relativamente movimentada mesmo em dias de semana, e não havia relatos de atividade criminosa naquela área específica nos meses anteriores ou posteriores. Uma terceira hipótese, levantada pelo investigador contratado pela família, sugeria que o casal poderia ter se deparado com alguma operação ilícita, como o tráfico de drogas, e sido silenciado. Esta teoria ganhou alguma credibilidade quando, 2 meses após o desaparecimento, a Polícia Federal realizou uma operação em uma ilha remota da região, desmantelando um ponto de armazenamento de drogas. No entanto, nunca se estabeleceu qualquer conexão concreta com o caso Harrison. A quarta teoria, mais controversa, foi levantada por alguns moradores. O casal teria forjado o próprio desaparecimento. Existem centenas de ilhas e enseadas isoladas no arquipélago, algumas com acesso apenas por mar e praticamente desertas. Alguém com conhecimento de navegação poderia simplesmente desaparecer se quisesse, sugeriu um morador que preferiu não se identificar.
Investigadores descartaram essa possibilidade após análise da vida financeira e pessoal dos Harrison. Michael ocupava uma posição estável em uma empresa de tecnologia em Chicago. Jennifer estava prestes a publicar um livro de fotografia. Não havia sinais de problemas financeiros, legais ou pessoais que justificassem tal ação extrema. Com o passar dos meses, o caso esfriou. Ocasionalmente, notícias de objetos encontrados reacendiam brevemente o interesse, mas logo se provavam falsos alarmes. Em setembro de 2003, as autoridades brasileiras oficialmente encerraram o caso, classificando-o como provável acidente marítimo com vítimas fatais não localizadas. A família Harrison realizou um funeral simbólico em Chicago no primeiro aniversário do desaparecimento. A verdade sobre o que aconteceu com Michael e Jennifer Harrison parecia destinada a permanecer para sempre nas profundezas do mar de Angra dos Reis. Até que, quase 2 décadas depois, uma descoberta perturbadora reabriu o caso. Angra dos Reis, 23 de julho de 2023. Paulo César Ribeiro, 42, havia navegado desde a madrugada. Como fazia há mais de 20 anos, o pescador dirigia seu pequeno barco pelos canais entre as ilhas de Angra, verificando as redes lançadas no dia anterior. A pesca estava escassa naquele inverno, e ele decidiu tentar um ponto mais afastado, próximo à face sul da Ilha Grande. Havia uma pequena enseada, raramente visitada mesmo por pescadores locais, conhecida como Saco do Céu. Era cercada por encostas íngremes cobertas por densa vegetação de Mata Atlântica, com uma estreita faixa de areia que só aparecia completamente durante a maré baixa. O local era de difícil acesso por terra e ficava fora das rotas turísticas convencionais. Ao se aproximar da enseada por volta das 10 horas da manhã, Paulo César notou algo incomum, um reflexo metálico entre as pedras da costa rochosa. Curioso, aproximou sua embarcação. No início, pensei que fosse lixo, talvez alguma lata ou peça metálica trazida pela maré, conta o pescador. Mas quando cheguei mais perto, vi que era uma caixa de metal, parcialmente coberta por cracas e algas marinhas, presa entre 2 rochas como se tivesse sido colocada ali deliberadamente. O objeto estava acima da linha da maré atual, sugerindo que havia sido depositado ali durante uma maré mais alta, possivelmente durante uma tempestade. Paulo César, com alguma dificuldade, conseguiu soltar a caixa das rochas e trazê-la para seu barco. Era um equipamento de rádio marítimo VHF, modelo padrão utilizado em embarcações de pequeno e médio porte. O que mais surpreendeu o pescador foi que, apesar da corrosão externa evidente e dos anos de exposição aos elementos, o dispositivo parecia estranhamente preservado. Mais perturbador ainda, quando manipulou acidentalmente o botão de energia, o aparelho ligou. Ouvi um chiado fraco, mas inconfundível. Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. Como um rádio abandonado por anos ainda poderia funcionar? Paulo César levou o equipamento para a Capitania dos Portos. O número de série, parcialmente legível apesar da corrosão, permitiu a identificação. Tratava-se do rádio VHF instalado na Brisa Azul, a embarcação desaparecida com o casal Harrison em 2003. A notícia se espalhou rapidamente. Autoridades navais, policiais e especialistas forenses convergiram para examinar o equipamento. A primeira questão que intrigava a todos, como um rádio marítimo, após quase 20 anos exposto a intempéries, poderia ainda funcionar. O modelo em questão utilizava uma bateria recarregável de chumbo ácido selada, que normalmente não duraria mais que alguns anos sem recarga, explica o engenheiro eletrônico Ricardo Mendonça, 56, que participou da análise. No entanto, este aparelho apresentava modificações não padrão no compartimento de bateria. Uma inspeção detalhada revelou algo surpreendente. Alguém havia adaptado o rádio para funcionar com uma pequena célula solar improvisada, conectada à bateria original. O trabalho era rudimentar, mas funcional, permitindo que a bateria recebesse carga mínima nos dias ensolarados. Quem fez essa adaptação tinha conhecimento técnico considerável e ferramentas básicas à disposição, conclui Mendonça. Definitivamente não foi obra do acaso ou das intempéries. A descoberta implicava que alguém, possivelmente Michael Harrison, com sua formação técnica,
Havia sobrevivido tempo suficiente após o desaparecimento para realizar essa modificação. Mas por que modificar o rádio e depois abandoná-lo em uma enseada remota? A investigação foi oficialmente reaberta. A redescoberta do rádio da Brisa Azul reacendeu o interesse nacional e internacional pelo caso Harrison. Repórteres, curiosos e até caçadores de mistérios começaram a frequentar Angra dos Reis. A família Harrison, que havia seguido com suas vidas após anos de luto, enviou novamente representantes ao Brasil. As autoridades organizaram uma expedição detalhada à enseada Saco do Céu e áreas adjacentes. Drones com câmeras térmicas sobrevoaram a densa vegetação das encostas. Mergulhadores profissionais examinaram o leito marinho da região. Foi durante esta busca renovada que surgiram as primeiras pistas concretas. A aproximadamente 300 metros da enseada, subindo uma trilha quase imperceptível na encosta, os investigadores encontraram os restos do que parecia ter sido um abrigo improvisado. Pedaços de lona degradada, cordas deterioradas pelo tempo e o que restava de uma estrutura de bambu e galhos. Alguém construiu isto com conhecimento de técnicas de sobrevivência, afirmou o tenente Ricardo Alvares, 38, do Corpo de Bombeiros. E a estrutura foi posicionada de forma a captar água da chuva e proporcionar abrigo contra o vento predominante. Na mesma área, detectores de metal localizaram diversos objetos enterrados, ferramentas improvisadas feitas com peças da Brisa Azul, incluindo parafusos, pedaços de fiação e o que parecia ser parte do painel de instrumentos da embarcação. O mais significativo foi encontrado em uma pequena cavidade natural na rocha, selada com pedras. Uma caixa impermeável contendo um diário escrito em inglês em folhas de um caderno de navegação. A autoria era clara: Michael Harrison. As entradas do diário, que cobriam um período de aproximadamente 4 meses após o desaparecimento, revelaram finalmente a verdade sobre o que aconteceu naquele fatídico dia de janeiro de 2003. Segundo os escritos de Michael, a tempestade os surpreendeu quando estavam próximos à Ilha dos Meros. Em uma tentativa de buscar abrigo, navegaram para o sul, mas foram atingidos por uma onda lateral que danificou o motor. Sem propulsão e à deriva, foram arrastados para uma área de forte correnteza. Estamos sendo levados para o oceano aberto. O rádio não está alcançando a costa. Jennifer está mantendo a calma, mas sei que ela está aterrorizada. Tentei reparar o motor sem sucesso. Entrada reconstruída do diário, 15 de janeiro, estimado como poucas horas após a tempestade inicial. Nas horas seguintes, conseguiram improvisar uma vela com roupas e a capa do assento, alterando ligeiramente sua rota. Após uma noite à deriva, avistaram o que parecia ser a costa sul da Ilha Grande. Aproximando-se dela, uma série de ondas fortes arremessou a embarcação contra rochas submersas. O barco está destruído. Conseguimos nadar até uma pequena praia. Jennifer machucou o braço esquerdo, possivelmente quebrado. Salvei o que pude. Kit de primeiros socorros, algumas ferramentas, o rádio, danificado pela água, bússola, isqueiro e a mochila com documentos. A noite está chegando e está começando a chover novamente. 16 de janeiro. Os dias seguintes foram dedicados à sobrevivência básica e tentativas de sinalização. Michael relatou ter visto helicópteros de busca ao longe, mas não conseguiu atrair sua atenção. A enseada onde estavam era cercada por encostas íngremes, tornando a saída por terra extremamente difícil, especialmente com Jennifer ferida. J. Está com febre alta. A infecção no braço está piorando apesar dos antibióticos do kit. Preciso encontrar ajuda. 23 de janeiro. A entrada mais dolorosa veio dias depois. Jennifer faleceu esta madrugada. Sepultei-a próximo à grande figueira na parte superior da encosta. Não consigo escrever mais hoje. 29 de janeiro. Nos meses seguintes, o diário documenta as tentativas de Michael de sobreviver e sinalizar sua presença. Fogueiras, reparos no rádio, expedições exploratórias pela ilha. Ele relatou ter visto embarcações à distância várias vezes, mas nunca próximas o suficiente para notá-lo. Consegui finalmente reparar o rádio, utilizando partes da lanterna e criando um carregador solar rudimentar. Continuo transmitindo SOS diariamente, mas sem resposta. Estou perdendo peso rapidamente e a tosse piorou.
Se alguém encontrar este diário, por favor, informe a minha família e a família de Jennifer o que aconteceu e, por favor, leve Jennifer para casa. Esta foi a última entrada completa, datada de aproximadamente 22 de maio de 2003. As autoridades, seguindo as indicações do diário, localizaram o local de sepultamento descrito por Michael. Análises forenses confirmaram serem os restos mortais de Jennifer Harrison. De Michael, foram encontrados apenas alguns pertences pessoais e, em outra cavidade rochosa mais distante, restos ósseos que análises de DNA posteriormente confirmaram ser dele. A investigação concluiu que, após a morte de Jennifer, Michael sobreviveu por mais alguns meses, morrendo provavelmente de uma combinação de desnutrição e doença respiratória não tratada. Suas últimas ações foram aparentemente dedicadas a garantir que a história deles fosse conhecida. O posicionamento estratégico do rádio, modificado em um local visível da enseada, e a preservação cuidadosa do diário. Ele sabia que eventualmente seriam encontrados, observou o detetive Ronaldo Barreto, 45, que coordenou a investigação final. Todos os seus esforços nos últimos dias foram para preservar a verdade, para que suas famílias soubessem o que realmente aconteceu. Em outubro de 2023, em uma cerimônia conjunta realizada em Angra dos Reis, os restos mortais de Michael e Jennifer Harrison foram finalmente entregues às suas famílias. Presentes na cerimônia estavam muitos dos pescadores e moradores locais que, por 2 décadas, mantiveram viva a busca pelo casal desaparecido. Uma placa memorial foi instalada na Marina Porto Bali, de onde partiram naquela manhã de janeiro. O rádio modificado, símbolo da engenhosidade e perseverança de Michael na adversidade, foi doado pela família ao Museu Marítimo de Angra dos Reis, onde permanece exposto silencioso testemunho de uma luta desesperada pela sobrevivência e pelo direito de ter sua história conhecida. O caso Harrison, oficialmente encerrado após 20 anos, permanece como um lembrete sombrio dos perigos do mar e da fragilidade da vida, mas também da extraordinária resiliência do espírito humano diante do impossível.